Olá, hoje nós vamos falar a respeito de consórcios públicos. A primeira pergunta que surge, a primeira indagação que surge é a respeito de sua natureza jurídica. Observando a Lei 11.107 de 2005, nós iremos perceber que os consórcios públicos surgem como entidades, como pessoas jurídicas. Podem ser de direito público, oportunidade em que, de acordo com a lei, serão associações públicas e podem ser também de direito privado. Então, observe bem, consórcios públicos podem ser de direito público ou de direito privado. Tudo isso observando o que nós encontramos lá na Lei 11.107 de 2005. Mas quais são as entidades que poderão se consorciar e, com isso, poderão criar uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica? Somente as entidades federativas podem criar consórcios. Não há consórcios públicos que seja constituído de empresas privadas. Não, isso não é possível. Somente as entidades federativas, ou seja, União, Estados, DF e municípios, que poderão instituir, que poderão criar os consórcios públicos. Mas a respeito desse tema, vamos observar ali alguns dispositivos legais e ilustrar um pouco o que nós estamos falando. Mas olhe, registro que o consórcio público, a partir do momento em que é instituído, ele é absolutamente distinto das entidades que compõem o consórcio. Por exemplo, se vários municípios se consorciam e criam um consórcio público, este consórcio público que for instituído é absolutamente diferente das entidades consorciadas. Mas vamos lá, vamos ao quadro. Primeira coisa que nos interessa registrar é o fato de que a Constituição Federal, no seu artigo 241, trata do tema. Olhe, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos. Então, há essa regrinha prevista na Constituição. Mas vejamos o que nós encontramos lá na Lei 11.107 de 2005, que trata de normas gerais a respeito de consórcios. Segundo essa lei, os consórcios públicos podem ser de direito público, oportunidade em que, conforme havíamos assinalado, estamos diante de associações públicas, mas podem ser também de direito privado. Então, encontraremos consórcios públicos de direito público e também de direito privado. Agora, qual é o procedimento para a criação? Preste muita atenção. A instituição de um consórcio público, seja de direito público ou de direito privado, depende de obedecer um procedimento. Segundo o que nós encontramos na lei, esse procedimento se inicia com a assinatura do protocolo de intenções. Então, as entidades que pretendem se consorciar irão assinar um protocolo de intenções. Esse protocolo de intenções dependerá de ser publicado por cada uma das entidades que pretendem se consorciar. E mais, é imprescindível a intervenção do Poder Legislativo, da Casa Legislativa de cada uma das entidades que pretende se consorciar. Então, haverá aqui a ratificação desse protocolo de intenções pela Casa Legislativa. Ora, mas essa ratificação sempre será necessária? Muito cuidado! De acordo com a Lei 11.107, há uma situação em que a ratificação não se mostra necessária. Isso ocorre quando a entidade já possui uma lei que autoriza a instituição de consórcios. Então, se já houver uma lei anterior ao protocolo de intenções que autoriza, que permite a instituição de consórcios, não será necessária a ratificação do protocolo. Então, chama atenção o detalhe. Olhe, primeiro, protocolo de intenções assinado, publicação do protocolo e depois a sua ratificação. Essa necessidade de ratificação é a regra, ratificação pela Casa Legislativa. E somente depois da ratificação é que nós teremos a assinatura do contrato, tá certo? Então nós temos
protocolo de intenções, publicação, ratificação e celebração do contrato. Esse é o procedimento para a instituição do consórcio. Veja lá. Então, como havia dito, é necessário o protocolo de intenções, depois a sua publicação, a sua ratificação por lei de cada um dos entes que pretende se consorciar e, finalmente, a celebração do contrato. Esse é o procedimento para a instituição do consórcio público. Agora, essa ratificação por lei sempre será necessária? Já sabemos que não, mas olha o detalhe. A ratificação após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções exige a homologação pela Assembleia do Consórcio. Vamos ilustrar essa situação. Preste bastante atenção então, olhe. Imagine você que 3 municípios pretendam se consorciar. Fazem o protocolo de intenções, publicam esse protocolo e cada um dos municípios leva esse protocolo para a sua casa legislativa, para a sua Câmara de Vereadores. 2 dos municípios conseguem a ratificação com certa rapidez, celebram o contrato e instituem o consórcio. Então, o consórcio está instituído e é composto de 2 municípios. Mas eu não posso negar que um que assinou o protocolo de intenções não faz parte do consórcio. Por quê? Porque não houve a ratificação. Agora, e se essa ratificação em relação a esse município que ficara fora ocorrer após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções? Qual medida deve ser tomada para que esse município que ficou fora venha a compor o consórcio? Deverá agora, com a ratificação, ser aprovada a inserção desse município no consórcio, mas essa aprovação se dará por meio da Assembleia Geral. Assembleia Geral do consórcio já instituído. E é exatamente isso que nós encontramos nesse dispositivo. Veja ele novamente. Observe, a ratificação após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções exige homologação pela Assembleia do Consórcio. Artigo 5º, parágrafo 3º. Vejamos agora na sequência, olhe. Em relação à ratificação, esta será dispensada se houver lei anterior disciplinando a participação da entidade em consórcios públicos. É aquela situação que eu havia destacado em que não se exige a ratificação.